Sexto ano. Hoje nós iremos trabalhar um novo conteúdo, conteúdo de frações. Mas vamos entender primeiro como surgiu a ideia de números fracionários. Bom, no Egito, nós temos o rio Nilo. Esse rio ele é extremamente grande e ocupa uma vasta região de planície. Uma vez por ano, em uma determinada época, há uma cheia desse rio, ou seja, o rio ele sobe muito acima do nível do seu nível normal. Isso acontece em uma certa região e toda essa região ela é inundada. Isso quer dizer que as margens do rio ela fica totalmente inundada por uma certa época do ano. Quando essas águas elas abaixam, essa região ela está fértil. Isso quer dizer que elas podem ser cultivadas. Desde o Antigo Egito, nós temos que essa região ela é muito bem cuidada e muito bem trabalhada para o cultivo daquelas pessoas de alimentos. Bom, no ano 3000 a.C., um faraó chamado Sesostre, ele repartiu essas margens do rio Nilo para alguns agricultores que eram privilegiados dentro da sociedade. Apenas a eles cabiam o cultivo dessa região, ou seja, dessas terras extremamente férteis. Bom, acontece que todos os anos havia uma cheia. Isso quer dizer que as marcações que tinham sido determinadas pelo faraó eram totalmente destruídas e deveriam ser refeitas novamente. Para que isso acontecesse de forma justa, que cada pessoa que tivesse em sua terra havia sido destruída as suas delimitações, que ele pudesse construir de novo as suas delimitações ou construir novamente as suas divisórias e fosse exatamente aquilo que o faraó havia determinado para ele, existia medições, que eram cordas, no qual havia nós nessa corda e era determinada uma unidade de medida. E a cada pessoa havia um documento dizendo qual era a unidade que essa pessoa possuía. Bom, esses homens, eles iam até as terras e faziam com que medições com estas cordas. Por isso, essas pessoas eram chamadas de estiradores de cordas. Infelizmente, obviamente, essas cordas, por mais que as medidas fossem precisas, ainda assim não davam tamanhos inteiros. Às vezes, sobravam pequenos valores. Esses pequenos valores que eram uma sobra, que não davam um valor inteiro daquela corda ou daquela unidade de medida que era usada, eles não sabiam o que fazer. A partir daí, foi necessário criar um novo sistema de numeração, e esse sistema de numeração nós chamamos de sistema de numeração fracionário, que representava uma divisão de um todo, de uma parte inteira. Então, a fração nada mais é do que uma divisão entre algo que é inteiro. Você divide isso em partes iguais. Bom, agora nós vamos trabalhar realmente o conceito de fração. Portanto, frações representam uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Bom, quando eu tenho uma fração, eu tenho um traço e entre esse traço eu tenho dois valores, o valor A e o valor B. O valor A, o valor que fica em cima, nós chamamos ele de numerador. E o valor B, o valor que fica embaixo, nós chamamos de denominador. Isso equivale a uma divisão. Isso quer dizer que o número A deve ser dividido pelo número B. O que significa o número A? O numerador. Ele é quantas partes nós pegamos de algo. E o que significa o número B? O denominador. Quantas partes do total foi dividido? Isso quer dizer que nós pegamos algo que era inteiro, dividimos essa coisa inteira, esse algo, em várias partes, todas essas partes no total é o denominador, e eu vou pegar algumas partes desse total que foi dividido. Nós chamamos de numerador. Bom, vamos ver isso em desenhos. Eu tenho um retângulo inteiro. Ele foi dividido em 4 partes. Então, nós temos uma divisão por 4 partes. Eu vou pegar a parte que está colorida. Então, eu vou pegar uma parte. Como isso fica em representação para frações? Bom,
eu tenho sempre um numerador e um denominador. O denominador indica quantas partes aquilo que era inteiro ele foi dividido. Bom, o retângulo inteiro foi dividido em 4 partes, então o denominador é 4. O numerador sempre vai indicar quantas dessas partes eu peguei. Eu peguei apenas uma, somente uma parte colorida. Então a fração fica 1 dividido por 4. Quer dizer que uma coisa que era inteira foi dividida em 4 partes e dessas 4 partes, uma parte foi pega. Bom, a forma com que nós podemos ler isso, 1/4. Nosso segundo exemplo, nós temos um quadrado. Nós dividimos ele em 4 triângulos. Nós temos 4 triângulos dentro dele, ou seja, algo que era inteiro foi dividido em 4 partes, 4 triângulos. Essas 4 partes foram pegas 3 partes. Então, o total de partes que foi dividido é o denominador, ou seja, 4 é o número que fica embaixo, e o numerador é o número, a quantidade de partes que foram pegas, ou a quantidade de partes que está colorida. 3. Ficamos com a fração 3/4. Nosso terceiro exemplo, nós temos uma figura inteira, uma figura de 6 lados inteira, e essa figura foi dividida em 6 triângulos. Bom, se ela foi dividida em 6 triângulos, o nosso denominador é 6, porque é o total que foi dividida. Quantas partes foram pegas? As partes que foram pegas é as partes coloridas. 2 partes foram pegas. Então, nós temos a fração 2 dividido por 3, já que o traço entre o numerador e o denominador indica uma divisão. Ou, como nós chamamos, 2/6. Observamos que nas frações, nós também realizamos leituras dessas frações. O numerador, o número que está em cima, ele é lido da forma que ele é escrito. Então, nós lemos 1, 3 e 2, ou qualquer valor nesse sentido. O denominador, ele tem uma ordem. Vamos ver qual é a ordem para a leitura dos denominadores. Bom, vamos observar então tais situações. Nós temos, observe o número fracionário, 1/3, ou seja, 1 dividido por 3. Bom, essa ilustração, ela nos fala sobre uma porcentagem do tempo que nós passamos dormindo. Só para vocês terem uma ideia, passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. Bom, como então nós fazemos para ler uma fração? Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta, ou seja, você vai ler o número da forma com que ele está escrito, sem nenhuma outra diferenciamento. Então, nós lemos 2, 1, 5, 3 e assim por diante. Já a leitura do denominador, ela vai seguir uma regra. Vamos ver que regra é essa. Até o 9, nós temos uma tabela a qual nós devemos seguir. Então, quando o denominador for o número 2, nós iremos ler meio. Qualquer valor que nós temos como denominador 2, esse denominador é meio. Então, não importa quem seja o numerador, ou seja, não importa quem seja o primeiro número. Bom, se tem o número 1, então nós lemos 1 meio. Se tem o número 4, então nós lemos 4 meio. Se tem o número 10, nós lemos 10 meios e assim por diante. Então, se o denominador é 2, a leitura que fazemos, ou a escrita, será meio. Se for o número 3 no denominador, nós lemos terço. Também não importa quem seja o numerador, já que o numerador sempre vai ser lido normalmente. O denominador, sendo 3, nós lemos terço. Então, 1/3, então nós lemos 1/3. Se o numerador for o número 8, então nós lemos 8/3. Independente de quem seja o número que está no numerador, ele é lido normalmente e se o denominador for 3, sempre lemos terço. Se o denominador for 4, nós lemos quarto. Então, 1/4. Ou, se ele for o numerador 7, nós lemos 7/4.
e assim por diante. Se o denominador for 5, a leitura é quinto. Então, nós lemos 1/5. Mudando o numerador também não influencia no denominador. Se mudarmos o numerador de 1 para 8 e continuar com o denominador 5, nós lemos 8/5. Se o denominador for 6, nós lemos sexto. Então, nós temos a fração 1/6. Ou nós também podemos ler qualquer outro valor que mude o numerador, desde que o 6 seja denominador, será sexto. Se mudarmos o numerador para 11, nós lemos 11/6 e assim por diante. O denominador sendo 7, nós lemos sétimo. Então, 1/7. Ou, se mudarmos o numerador para 3, nós lemos 3/7. Então, não importa o valor que você mude o numerador. Se o denominador for 7, você lê sétimo e o primeiro valor você lê normalmente. Se for 8, você vai ler oitavo. Então, 1/8. Se o valor do numerador mudar, não importa. Você continua lendo ele da forma com que ele está escrito. Então, se for 4, você lê 4/8. Não muda. Se for 9, é nono. Então, nós lemos 1/9. Da mesma forma, se muda o numerador, você lê o numerador da mesma forma, você pode escrever qualquer número, e se o denominador for 9, você sempre lê nono. A partir do 10, nós temos 1/10. Então, se o denominador for 10, nós lemos décimos. A partir do 10, nós lemos o número e acrescentamos a palavra avos. Então, por exemplo, nós temos 1/11 é o mesmo que 1/11. 1/12, 1/12. 1/13, 1/13. 1/4, 1/14. 1/5, 1/15. 1/15, 1/15. E eu posso continuar. Então, qualquer valor a partir do 11, nós lemos o número e acrescentamos a palavra avos. E o numerador, como sempre, não importa que valor que seja, porque você vai lê-lo sempre da mesma forma. As modificações estão no 100, que nós lemos centésimos, e o 1000, que nós lemos milésimos, e assim por diante. Bom, alguns exemplos de como podemos escrever uma fração. Nós temos um todo. Esse todo, ele foi dividido ao meio, e uma parte dele está colorida, é a parte que nós queremos. Isso quer dizer que o denominador tem que ser 2, porque o inteiro foi dividido em duas partes, e o numerador é a parte colorida, ou seja, uma parte. Nós lemos 1/2. Nós temos uma parte inteira, e essa parte inteira ela foi dividida em 3 partes iguais. Então, se ela foi dividida em 3 partes do total, então nós chamamos isso de terço, e no denominador fica 1/3. As partes coloridas são 2, então o numerador é 2. Ficamos então com 2/3. Nossa próxima imagem, nós temos um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais. Bom, dessas 10 partes que foi dividido inteiro é o nosso denominador. Dessas 10 partes, 6 partes foram coloridas. Então, o numerador é 6. Ficamos, então, com a fração 6/10. Nós temos, na nossa última imagem, algo inteiro que foi dividido em 14 partes. Dessas 14 partes, 12 foram coloridas. Então, do total, que é 14, logo o valor do nosso denominador, 12 foi colorida, 12 foi pego. Então, 14 avos. Observando, então, que na leitura, o número que aparece em cima, que nós chamamos de numerador, você vai lê-lo normalmente. O número que aparece embaixo, você segue a nossa tabela. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Décimo, 11avos, 12avos, 13avos, 20avos, 14avos e assim por diante.
Para determinar quanto vale uma parte de um inteiro, nós devemos seguir a seguinte regra. Bom, dividimos o inteiro em partes determinadas, ou seja, o seu denominador, e multiplicamos o quociente obtido pelo numerador da fração. Isso quer dizer que eu tenho algo que é inteiro, um valor numérico, 60, 80, 90, 100. E essa parte inteira, nós queremos dividi-la por uma determinada fração. Queremos saber quanto ela equivale a uma determinada fração. Qual é o processo para fazer isso? Primeiro, nós vamos dividir o número que nós temos, aquele número que é a parte inteira, pelo denominador da fração que está sendo trabalhada. A resposta que nós encontrarmos desta divisão, que nós chamamos de quociente, nós iremos multiplicar pelo numerador da fração que está sendo trabalhada. Vamos ver um exemplo. Quanto é 3/5 de 60? Isso quer dizer que ele está perguntando. Eu tenho um numerador 3 e eu tenho um denominador 5. O numerador é quantas partes eu irei pegar e o denominador é em quantas partes nós iremos dividir. Isso está dizendo que a cada 5 partes nós iremos pegar 3. Então, é o mesmo que dividir os 60 e nessa divisão de 60, a cada 5 pedaços desses 60, nós iremos pegar 3 partes para nós. Bom, qual é o processo mais fácil para fazer isso, ao invés de dividir algo em 60 partes e pegar grupos de 5 em 5 e cada grupo de 5 em 5 tirar 3? Eu posso fazer de uma forma menos complicada, principalmente quando eu tenho valores muito altos. Então, eu vou pegar o denominador e vou dividir pelo número que nós temos. Nós queremos 60, esse é o valor inteiro, então nós iremos dividir 60 dividido por 5, que é 12. Isso quer dizer que nós temos 12 agora. A esse valor, que nós chamamos de quociente, que é a resposta de uma divisão, nós iremos multiplicar pelo numerador, que é o valor que aparece em cima. Então, vamos multiplicar 12 vezes 36. 12 vezes 3, que é 36. Isso quer dizer que 3/5 de 60 é 36. Então, se eu pegar o 60, dividi-lo todo em partes, e aí depois disso eu pegar de 5 em 5, e em cada grupo desse de 5 eu tirar 3 para mim, pegamos 3 para mim, eu terei, então, 36 pedaços. Bom, nosso próximo exemplo. Uma turma, ela tem 24 estudantes, dos quais 2/3 são mulheres. Determine quantas mulheres e homens. Bom, ele está falando que o numerador é 2, o denominador é 3. Esse grupo de estudantes, eles foram divididos em 3 partes. E essas 3 partes, nós iremos pegar 2 para nós. Isso quer dizer que uma parte vai ficar, que é a quantidade de homens, e 2 partes será a quantidade de mulheres. Bom, para determinar esse valor, nós iremos pegar o total de pessoas, nós temos 24, iremos dividir pelo denominador da fração, ou seja, o número que aparece embaixo, 3. 24 dividido por 3 é 8. E agora iremos multiplicar esse valor 8 pelo numerador. 8 vezes 2, 16. Bom, eu encontrei que as mulheres, elas são 16. E eu sei que tem um total de 24 pessoas. 16 menos 24, nós temos 8. Logo, nós temos 16 mulheres e 8 homens. Bom, vamos observar então que a fração total, aquela que representa um inteiro, seria 3/3. Porque se você dividir 3 dividido por 3, é 1. 1 inteiro, o total. 2/3 desse total corresponde às mulheres. Logo, 1/3 do total corresponde aos homens. Se eu dividisse esse valor em 3 partes iguais, seria 8. Então, nós teríamos 3 partes. 8, 8, 8. Se você somar 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 2 partes dessa nós tomamos para ser mulher. Então, 8 mais 8, 16. Sobrando 8 para ser a parte dos homens. Pessoal,
No próximo vídeo, nós continuaremos o nosso conteúdo de frações.